Olá a todos e a todas, meus cachinhos de siriguela verde. Seguinte, gente, hoje a gente vai abordar o autor Karl Marx, né? O grande filósofo que exerce grande influência até hoje para o entendimento da nossa realidade. Nós vamos ter um enfoque maior na sua construção do que ele chama de materialismo histórico dialético. Tudo bem? Vamos lá? Então, primeiro aqui um breve resumo, né, da biografia de Karl Marx. Karl Marx ele nasce em 1818 e vive até 1883. Isso significa que ele está vivendo tudo aquilo que se passou ao longo do século XIX, período de constantes mudanças, constantes evoluções para a filosofia, um período bem importante. E aí vem uma questãozinha. Karl Marx, a sua filosofia, como vocês já bem conhecem, né, dada a experiência de assuntos anteriores, ele busca sempre oferecer uma nova interpretação do mundo, oferecer uma nova constituição da realidade. Então, principalmente, ele vai propor aqui uma alternativa, né, porque ele, vendo a evolução do capitalismo, vendo a evolução da sociedade industrial do século XIX, ele percebe que cada vez mais o ser humano, o homem, estava passando por um processo que o indivíduo iria se coisificar. E o que vem a ser coisificar, né? É o sentido mesmo, é quase que autoexplicativo, passa a ser um objeto, uma coisa. Porque o que está dando enfoque cada vez mais é o acúmulo do capital. Portanto, o ser humano, o indivíduo comum, ele apenas passaria a ser mais uma ferramenta, mais um meio para o acúmulo do capital. O objetivo agora era o acúmulo do capital. Entende-se por capital, gente, não apenas o dinheiro, tá bom? Capital é tudo aquilo que eu posso utilizar para ganhar dinheiro. No nosso contexto, né, é o dinheiro. Mas em outros modos, na história, em outras épocas históricas, a gente vai perceber que vão ter alguns setores que tem alguns detalhezinhos. A riqueza não é baseada no dinheiro, e sim em outros componentes. Tudo bem? E aí, como essa parte, tudo, né, no mundo, ele passa a ser marcado ou visto, transformado em uma mercadoria, a gente vai perdendo essa capacidade, né, a gente vai perdendo nossa dignidade em função do lucro. Então, ele oferece aqui uma nova perspectiva. Ele diz, segundo ele, toda a tradição filosófica anterior a ele, ou seja, todos os filósofos que vieram antes dele, pregavam principalmente a ideia de interpretar a realidade. Apenas essa. Ele pressupõe outras maneiras. Ele pressupõe, de fato, mudar essa realidade. Propor uma nova realidade. Propor uma revolução. Por exemplo, o Augusto Comte vai chegar um pouco próximo nessa ideia quando ele fala que nós temos que realizar alguns ajustes para que a sociedade vá bem. Mas ajustar é diferente de modificar por completo, não é assim? Então, ele é o primeiro, aliás, o único, nesse contexto, a oferecer uma alternativa, ou a propor, na verdade, uma alternativa para essa mudança. Ele vai escrever aqui, ó, essas 3 obras que são muito importantes para a formulação, né, dessa nova preposição da realidade, que é o Manifesto do Partido Comunista, a Ideologia Alemã e o Capital. Nessas 3 obras, ele funde, na verdade, as bases para o chamado socialismo científico.
E por que científico? Vocês bem sabem que existem várias linhas de socialismo, né? Nós temos o socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo cristão e por aí vai. Mas por que ele vai propor o socialismo científico? Porque ele é baseado no método científico. Ele não é sonhador demais como utópico, né? Ele não é sonhador que espera, que deseja, que seria muito bom. Não. Ele é focado com base, lembrando o seu contexto histórico, focado com base na ideia da ciência, do método científico. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, sobre o método científico, o Marx ele se inspira muito em Hegel, conteúdo da aula passada. Então, Hegel nos falava que a realidade ela tinha uma ligação direta e ela influenciava, né? Ou seja, a consciência ela desenvolvia a história a partir de uma história determinista. Lembra lá o Zeitgeist, ou seja, o espírito da época? Então, é o mesmo princípio, só que assim, o Marx vai se apropriar, aliás, se inspirar totalmente na filosofia hegeliana, porém, ele vai fazer o inverso. Ele vai mudar uma coisinha que é muito interessante, né? Por exemplo, ele vai pegar a filosofia de Hegel e colocar de cabeça para baixo, literalmente. O Hegel nos fala que é a consciência que cria o ser humano, né? O ser histórico. Porém, para o Marx, o nosso modo de viver é que vai criar a consciência. Olha aí a diferença. Para o Hegel, é a consciência, ou seja, a ideia do grupo, a ideia daquela época, o espírito daquela época, é que vai moldar quem nós somos. Já para o Marx, não, é o inverso. Somos nós, seres históricos, que em constante evolução, nós iremos modificar a sociedade, nós iremos construir a realidade, porque é a matéria que cria a ideia, ou seja, somos nós que criamos e desenvolvemos a ideia. Então, ela é uma história, é um método, né, que se baseia, lembrando que o materialismo ele consiste principalmente em um método de compreensão e ação sobre a realidade. Lembra que ele quer mudar as coisas? Então, ele enxerga, o Karl Marx ele enxerga a existência dos seres humanos dentro de um contexto histórico e de acordo com as relações materiais daquela sociedade. Então, hoje, por exemplo, para você, a nossa situação, nosso modo de vida hoje, ele foi herdado de condições do passado. Isso ocorreu, vivemos do modo que vivemos hoje, graças a fatos históricos que modificaram a materialidade, ou seja, as estruturas da nossa sociedade hoje. Vou dar um exemplo para vocês. O racismo que existe no Brasil, o racismo estrutural ou institucional, ele só existe porque ele foi desenvolvido ao longo de todo um processo de escravização e de marginalização do negro no nosso país. Não é assim? Então, para que hoje exista o racismo institucional, é porque na criação dessas instituições, no desenvolvimento das estruturas lá no passado, lá nos séculos anteriores, a marca era essa. Então a gente está herdando, a gente herda isso. Isso é a interpretação da realidade. E o Marx ele propõe ir além. Além de interpretar essas estruturas, ele busca a modificação. E aí partindo da ideia do Hegel, né? Então, a realidade, ela passa a ser uma luta do contraditório.
logo, por sua vez, é um processo dialético. Lembra lá do processo dialético que o Hegel dizia? Existe uma tese, uma antitese, ou seja, uma antítese, e do embate entre essas duas, do conflito entre essas duas aqui, vai surgir algo novo, que é a síntese. E aí, posteriormente, essa síntese, ela volta a ser tese a partir do momento em que irá surgir uma nova antitese, ou seja, uma nova regra contrária. Então percebe que a história é um processo fluido, é um processo que está em constante modificação, está em constante evolução. E o que determina isso, segundo Karl Marx, o que determina isso são as estruturas materiais, ou seja, as relações de poder, as relações sociais que são construídas nesse processo. Então, para o Karl Marx, a história ela tem como seu motor principal, e o que move a história, vencer a luta de classes. Vem a ser principalmente o conflito, né? A luta dessas classes antagônicas. E principalmente estas por conta das relações econômicas. Tudo bem? Então, o que é que o Marx vai nos apresentar, né? A evolução da sociedade, ela não está marcada como o Hegel falava. Por exemplo, o Hegel dizia que a mudança ela acontecia com a expansão da consciência. Lembra que eu falei na aula passada? Então, a expansão da consciência, era isso que iria fazer a realidade se modificar. Era isso que ia fazer a realidade evoluir. Para o Marx, não. A mudança social ela só acontece com a luta de classes, com a luta desses contrários aqui, porque a realidade é construída por esse conflito. E aí é também diferente do Augusto Comte, que Augusto Comte, estou falando de três pensadores diferentes, cada um com a mesma, aliás, com diferentes interpretações da mesma realidade, né? O Augusto Comte, ele já vai dizer o seguinte, que a gente muda de acordo com o tipo de conhecimento que a gente atinge. Então, para o Augusto Comte, a ideia dos três estados, né? Tinha o estado mitológico, o estado metafísico e o estado positivo, né? Assim, o estado mitológico era a questão principalmente da atribuição à evolução da humanidade, era decorrente de uma visão onde atribuía ao sobrenatural. Ou seja, eu vou focar muito nessa questão, nesse dado da sobrenaturalidade. O estado metafísico é algo que não é sobrenatural, mas está além do mundo físico. E o estado positivo seria aquele estado onde apenas a ciência é que pode produzir conhecimento. O Hegel vai dizer que todas as relações, todo o conhecimento construído, ele é fruto da expansão da consciência. Já o Marx não. Diz que a história é modificada, o motor da história só vira, só acontece, só se modifica graças à luta de classes, luta de grupos antagônicos. Tudo bem? E basicamente em relação à economia. E aí vamos ver como é que ocorre, segundo Marx, essa formação. Lembra? A formação de classes para Karl Marx está muito ligada ao conflito. O conflito é inerente à mudança de classe, né? Um sistema, por isso que é material, no sentido em que analisa as estruturas sociais, analisa aquilo que tem de concreto na sociedade, a materialidade. Ele é histórico porque também aborda todo o caminho, toda a trajetória, toda a jornada para que aquelas estruturas ali fossem formadas. E ele também é dialético, lembra, materialismo, histórico, dialético. Ele é dialético porque ele pressupõe a luta do contraditório. Tudo bem? E aí como ocorre, né? O Karl Marx, ele vai meio que concordar com o Adam Smith, né, um dos maiores desenvolvedores do liberalismo, no sentido em que a família, segundo eles,
ela seria autossuficiente. E a partir desse momento, a família autossuficiente, né, vai chegar um momento na história em que vai se originar, vai surgir, vai aparecer o processo de barganha, ou seja, de troca, né? E o que seria mais ou menos? A partir do momento em que há essa barganha, ou seja, há uma especialização de alguns serviços, de alguns produtos, algumas coisas, então vai surgir aí zonas de interesses, estas comuns ou conflitantes. Dá um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que todos nós aqui, a gente produzisse tudo aquilo que a gente precisasse na nossa família. Então a gente não ia precisar de comprar ou produzir nada de fora, porque a gente produz, a gente é capaz de fazer isso. Mas aí a partir de surge algumas propostas, né? Então, rapaz, eu sei fazer uma cadeira. Eu sou um excelente marceneiro, eu trabalho muito bem com marcenaria. E posso trocar. Já que eu faço muito bem, trabalho muito bem com marcenaria, mas eu sou uma negação, por exemplo, na pesca, eu vou fazer assim, que eu vou procurar alguém que seja muito bom na pesca, que pegue muito peixe. E dizer, não, mas vamos fazer uma troca. Eu faço esses serviços aqui de marcenaria para você, e você, já que é muito bom pescador, você pega os seus peixes e me dá uma parte. E aí a gente faz essa barganha, ou seja, essa troca. Assim? A partir desse momento, claro que é um exemplo bem básico, né? Mas a partir desse momento vão surgir outras pessoas que também são boas em umas atividades e em outras não. E começa a ter aí algumas relações. E aí eu vou perceber que existem mais pessoas que são tão bons marceneiros como eu. E aí a gente já vai começar a se especializar, tornar um conhecimento, um interesse comum a todo mundo. Então, os marceneiros, a gente vai começar a trocar mais informações, já que nós somos marceneiros e temos a qualidade disso. Vamos começar a trocar informações, vamos começar a meio que tabelar, mais ou menos precificar o nosso trabalho, dizer, ou seja, vai tudo começar a formar grupos específicos, grupos especiais, né? Especializados, desculpa. E o que acontece com isso? Esses interesses, eles são comuns para mim e aqueles iguais a mim. Porém, são conflitantes para aqueles que são diferentes de mim. E aí, lembra que no início do exemplo eu falei aqui que eu era marceneiro e entrei em contato com um pescador. E aí, o meu grupo de marceneiros, a gente fez uma fábrica maravilhosa, nós passamos a ter muito dinheiro com a marcenaria. E aí a gente só se relaciona com os marceneiros, a gente mudou o estilo de vida em função do nosso trabalho, tudo isso. E os povos pescadores continuam naquela mesma toada, naquele mesmo ritmo de vida deles. E eu me acho como uma sociedade superior àquela que eu estava subjugando. Estão observando que está surgindo aí, começa a surgir as desigualdades, começa a surgir a questão dos interesses. E aí nesse momento, nessa parte de interesses conflitantes, surgem aqui os conflitos de classes. Porque não teria como atender a todos os desejos de todas as classes diferentes da mesma maneira, não é assim? E aí o Karl Marx ele identifica isso ao longo da história, que a história se movimentou a partir do conceito, a partir da ideia, principalmente da ideia das sociedades, porque as classes já surgiram em conflitos. A sociedade, a gente entende a sociedade principalmente de acordo com o que a gente estabelece em relação à propriedade, não é assim? As relações sociais hoje e ao longo da história, segundo Karl Marx, elas se dão, principalmente elas foram construídas em cima
dos conceitos que ilustram a propriedade. Por exemplo, talvez vocês tenham estudado isso em sociologia, nos modos de produção. Aqui o Karl Marx ele classifica alguns modos de produção, né? O sistema tribal, que seriam aqueles sistemas pré-históricos, né? Depois viria o sistema comunal, ou seja, que seria comum a todo mundo. A propriedade é de todos. Olha aí, por exemplo, hoje as tribos indígenas, elas buscam, objetivam-se nesse ideal ainda, as que poucas existem, infelizmente. Já no sistema asiático, ou no modo de produção asiático, tudo pertencia, no caso aqui do Egito, que é o maior exemplo, ao faraó, e aquilo tudo a gente tinha que trabalhar para sustentar o faraó, porque o faraó era quase como um ser divino, e por aí, bababá, bababá, não é assim? O feudal existia basicamente o rei, porém a nobreza, o senhor feudal era que consolidava a riqueza aqui, a propriedade, a riqueza era concentrada não no dinheiro, mas na terra. E aí o capitalista, né? Que a riqueza, a propriedade se concentra no capital, no acúmulo de dinheiro. E as relações sociais, elas são determinadas pela propriedade e também construídas pela economia. Ou seja, a base das relações sociais hoje se concentra nessa relação entre propriedade e economia. Mas sempre aqui, sempre há o conflito. Sempre existe o conflito entre as classes. E aí ele observa o seguinte: ao longo da sociedade industrial, lembra que eu estou falando aqui século XIX, está pipocando no meio do mundo aí as indústrias, né? Então, ao longo dessa sociedade industrial, construídas à base da industrialização, surgem duas classes antagônicas: a burguesia e o proletariado. O proletariado seria aquele que trabalha, o trabalhador, né? E a burguesia seria o dono das ferramentas de trabalho, dos meios de produção. Então, o proletariado, o proletário trabalhador, ele tem apenas a sua força de trabalho, ou seja, a única coisa que ele tem de posse é a sua força de trabalho, ou seja, a sua capacidade de trabalhar. Já a burguesia, elas detêm os meios de produção. E o que é isso? São aquelas coisas que são necessárias para se produzir algo, e esse algo gera lucro, gera capital. Então, os burgueses é que são os donos das fábricas, os donos das indústrias. Não estou falando do gerente, não, é o dono. Os donos das fábricas, os donos das indústrias, os donos das ferramentas de trabalho, onde o trabalhador apenas emprega a sua força de trabalho, ou seja, apenas a sua força corporal, por assim dizer. Estão percebendo que são valores, que são ideias antagônicas? E aí, a gente observa, e aí o Adam Smith também, ele faz um paralelo, embora para alguns atualmente, né, as duas visões de Karl Marx e Adam Smith sejam totalmente opostas, mas elas conversam, elas concordam, quando o Adam Smith fala que, na teoria do valor do trabalho, quando ele explica isso, ele fala que o que produz a riqueza é o trabalho e não o capital. Se quem produz a riqueza na estrutura do capitalismo é o trabalho e não o capital, e eu sei que o proletário, força de trabalho, ou seja, está trabalhando no pesado. A burguesia é a dona das ferramentas, né? Vamos simplificar. Então, não é aqui é o capital e aqui é o trabalho. O Adam Smith diz que a riqueza, a produção, né, ela é desenvolvida pelo trabalhador, e não por outro grupo. E aí o Karl Marx também fala sobre isso, né? Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. É uma das máximas do Karl Marx. Mas por que ocorre isso, né? Por que ocorre essa mudança de valores, né? Com o desenvolvimento da burguesia,
os valores burgueses eles passam a se desenvolverem mais. E aí o que é que une as pessoas? O que é que as unificam? O que é que torna você, ou o que é que você acha que precisa fazer para ser considerado feliz, uma boa pessoa ou tal? Por exemplo, a gente viu no segundo ano em filosofia que há um processo de humanização pelo trabalho, não é assim? Aquele que trabalha é visto socialmente como o empreendedor, aquele que não se acomodou com a crise, aquele que vai atrás, aquele que tem um valor. Aquele que não trabalha, e por qualquer motivo que seja, ele é visto, ele é tido como uma pessoa de um menor valor, não é? E isso está dentro também da ideia dos valores da burguesia. Para que eu possa viver bem, eu tenho que apresentar, eu tenho que me mostrar bem. Por exemplo, vamos supor a nossa lógica, né? Vocês estão no terceiro ano e aí vem aquela linha de trajetória. Terceiro ano, quero terminar o terceiro ano para das duas zonas, ou ir trabalhar ou ir fazer uma faculdade. Aí eu pego, sei lá, vou fazer uma faculdade. Aí eu vou fazer uma faculdade, por quê? Porque eu gosto? Pode ser, mas principalmente porque eu quero ter um bom emprego. E aí eu quero ter um bom emprego para quê? Para que eu possa viver bem. Vocês estão entendendo que está muito atrelado a essa ideia do interesse do mercado, de você é o valor, de acordo com os valores burgueses, a gente perde a nossa dignidade. O que importa não é o que somos, o que importa é o nosso valor de troca, é o que nós temos. Tanto faz se uma pessoa ela é mau caráter, se ela não tem escrúpulos, se ela... tanto faz. O que importa é o que ela tem. Dá exemplo para vocês, gente. É muito comum a gente ver nos jornais, quando há apreensão, por exemplo, de drogas, a gente, claro que tem uma estrutura bem maior por trás, mas a gente vê o seguinte: quando é com pessoas pobres, com pessoas de uma classe social menor, sempre é assim, o traficante fulano de tal, o traficante, né? Sempre é assim. Quando é com pessoas que coincidentemente, apenas uma infeliz coincidência, moram em bairros mais ricos, tem um grau de estudos maior, por aí vai, o nome traficante meio que some. Assim, jovem é preso com 27 armas de uso do exército, jovem é preso com 30 quilos de... Sempre assim, estão observando isso? Por quê? A ideia do valor de troca. É claro também que tem outra relação também, é óbvio, mas pode também ser interpretada por esse viés. Uma sociedade, né, onde o interesse próprio é colocado pelo mercado entre aqueles que têm e aqueles que não têm, Karl Marx observou isso. Ele observou que essa estrutura material histórica ela vai promover uma sociedade que principalmente ela está em um processo de alienação. É um processo alheio, né? Nós nos tornamos apenas coisas que fazemos para poder viver, para poder sobreviver. E a partir disso, a partir daqui, que ele vai propor, né, um modelo, como eu falei antes, um modelo de sociedade para barrar esse processo de coisificação, né, de tornar o ser humano como coisa, de tornar o ser humano alienado. Parte desse princípio, dessa relação entre proletário e burguesia. Para ele, essas duas classes antagônicas aqui, esse conflito só oferece saída para a burguesia, no capitalismo, porque a sua estrutura é baseada em um valor, principalmente um valor de troca, um valor de ter e não de ser. E aí ele vai propor que
Já que são os trabalhadores que produzem a riqueza, porém não recebem nada por isso, são eles, aliás, que devem propor um modelo de sociedade onde tudo seja comum a todos. Daí vem a ideia do comunismo, né? É óbvio, estou falando aqui do socialismo científico. As ideias, as aplicações que tivemos ao longo da história, elas não são tão fáceis e não foram, nenhuma delas ocorreu seguindo o passo a passo de Karl Marx, por exemplo. Então, para que se tenha essa noção, é compreender principalmente, aí era o nosso objetivo da aula, compreender a formação das classes sociais e entender que elas são formadas principalmente mediante aos conflitos de interesses que são comuns e interesses que são conflitantes. Aqueles que pensam de uma maneira comum vão se juntar e aqueles que pensam de formas diferentes vão se separar, e aí vai causar já a separação, a formação dessas classes. E além disso, que a história ela é modificada, né, ela é construída, ela é exercida dentro de estruturas econômicas desenvolvidas historicamente, ou seja, as desigualdades elas não surgiram hoje, elas surgiram ao longo da história por conta da estrutura material que existia. Então, vamos entender a questão do racismo, como eu falei no exemplo aqui. Existe o racismo no Brasil, existe o racismo institucional e o racismo estrutural, porque a sociedade brasileira, a economia brasileira foi desenvolvida ao longo de quase 300 anos de escravidão. Então tudo isso se explica, e a partir do momento em que houve a libertação, né, a Lei Áurea, a assinatura da libertação dos escravos, não houve um processo reparador. Então continuou do mesmo jeito. Só não existia a escravidão no papel, mas continuou as estruturas, a forma de encarar o negro, a forma. Então tudo isso busca uma explicação e tem uma explicação histórica. E é um processo dialético, ou seja, é uma realidade que ela é construída constantemente pela luta do contrário, a luta dos contraditórios. E que luta é essa? Para o Karl Marx, o que move essa luta são as classes e principalmente decorrentes da economia. Beleza? Tudo bem, gente? Então, meus queridos, encerramos por aqui. Deem uma olhadinha, eu vou indicar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu vou indicar para vocês algumas páginas para vocês se aprofundarem na leitura. E até a próxima. Valeu, meus amores!